Muito boa noite, o meu nome é Inês Galvão e sejam bem-vindos aos Jovens e Cidadania. Um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. E para juntos abordarmos então estes temas relacionados com a sociedade, nesta noite eu conto com a ajuda de duas comentadoras. Elas que são Maria Bandeira, licenciada em Biologia. Boa noite, Maria. Boa noite. E também Ana Sofia, licenciada em Ensino. Muito boa noite. Boa noite. Então, antes de entrarmos a fundo no tema desta noite, que é relacionado com a habitação, eu gostava de convidar a Ana Sofia a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Então, artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de Direito democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democrática, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação da interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Muito obrigada, Ana. E nós temos que ter a noção de que a habitação é algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Todos nós temos e devemos ter um lar onde habitar, onde ter a nossa família também, mas neste sentido nós vemos que os problemas relacionados com a habitação têm vindo a crescer ao longo dos últimos 20 anos, certo, Maria? E eu queria perguntar, será que estes problemas são relacionados também com o próprio salário de cada cidadão? Será que o salário está a impedir que a pessoa tenha a sua habitação, consiga sustentar a sua família também dentro do mesmo lar? Definitivamente que há uma ligação direta entre os salários e a habitação de cada um no nosso país. Temos um grande exemplo que está cada vez mais conhecido de que a renda em qualquer parte do nosso país é superior basicamente ao salário mínimo. Temos o caso de Lisboa, que é a capital, que notícias dizem que por média pode chegar a 2.500 euros por mês uma renda, um T1, que é um valor absurdo, mas não só em Lisboa, em todas as partes do país. Por exemplo, o meu caso, que sou do Porto, um próprio T1, já numa localidade que não é propriamente o centro do Porto, as localidades vizinhas, os arredores, encontra-se, por exemplo, a 800 euros, quando o salário mínimo bruto é 820 euros, que quer dizer que o salário líquido não chega a isso, ou seja, o próprio salário, se uma pessoa morar sozinha, não é suficiente para pagar a renda da casa, quando viver implica não só ter uma casa, mas uma série de condições para que realmente possamos ter um nível de qualidade de vida, não é? Uhum. E nós há pouco em off estávamos a falar também não só na questão na vida adulta, no acesso à habitação, mas falámos também na vertente dos estudantes. E a Ana até, aliás, as duas referiram exemplos que podemos até falar aqui um bocadinho para transmitir a realidade do que se está a passar no nosso país, porque os estudantes muitas das vezes acontece que são deslocados porque entraram na faculdade longe da sua zona de residência e também isso acarreta custos com a habitação, esses custos que são suportados pelos pais. E então eu queria falar um bocadinho sobre isto. Será que existe facilidade no estudante ter acesso à habitação, mesmo durante o período de estudos? Então, nós temos aqui dois pontos, em que o estudante tem acesso a uma residência universitária. No entanto, as residências não são infinitas, não servem para todos os estudantes, e por isso mesmo alguns deles têm que efetivamente alugar, arrendar um quarto, e o que acontece aqui é que no ano em que eu estudei, a renda de um quarto estava mais ou menos a 130 euros, 170 ali máximo dos máximos. E antes de referir, desculpa interromper, não foi assim há tanto tempo? Não foi assim há muito tempo. Foi há 10... Não foi assim há tanto tempo, é uma realidade próxima. Exatamente. E agora, o mesmo quarto é capaz de estar a 600, 700, nada muda no quarto. Alguns deles as condições nem são assim tão grandes, mas os valores são absurdos. Não esquecendo aqui que há todos os custos associados. Há umas propinas a pagar, há uma alimentação a ser feita, despesas a serem feitas na própria universidade. Portanto, podemos ver que aqui não é só o custo da renda de um quarto. Ou seja, por mais que se invista até em medidas que ajudem os jovens a entrar pela vida académica, depois onde é que os jovens vão viver durante esse período, especialmente aqueles que estão localizados fora da sua zona de residência. A Maria também tem um exemplo, que há bocadinho estávamos a falar, que acaba por também expor o estado desta questão da habitação, que, aliás, vou pedir então que a Maria conte, porque é mais fácil nós entrarmos depois no tema. Exatamente, então tenho uma situação muito próxima, até foi a minha própria irmã e muitos outros que já passaram pela mesma situação, em que a pessoa é colocada num sítio muitas vezes a 3 horas de casa, de viagem,
em que lá está o valor que seria ter que alugar um quarto, alugar nem que seja um apartamento, é superior à propina que realmente se vai pagar numa faculdade privada, quando nós sabemos que normalmente uma propina numa faculdade privada é quase o conjunto das propinas numa faculdade pública. É algo que é realmente absurdo. Um jovem até vai com vontade de estudar, de investir no seu futuro, mas depois tem estes pontos de meio que são um impedimento que muitas vezes levam até alguns a desistir, a não ser algo que até poderiam ser. Exato. Portanto, houve aqui uma escolha, quase que a própria procura pela habitação passou para segundo grau, porque vamos considerar um ensino mais caro, porque mais vale isso do que estar a pagar um preço exorbitante de renda. E agora, falando aqui um bocadinho, comentando um pouco sobre as notícias na área da habitação, nós, conforme a Maria referiu há bocadinho, os preços das casas estão a subir outra vez e Lisboa permanece o distrito mais caro. O incrível de tudo isto é que, como é que ao longo destes anos, Ana, como é que ao longo de todos estes anos os problemas prevalecem, os problemas mantêm-se, mas será que as medidas que estão a ser implementadas acompanham ou tentam resolver estes problemas? Para o problema estar assim tão grave é porque em algum momento não conseguiram acompanhar esses problemas, não é? O que acontece aqui é que antes o preço da casa poderia aumentar, mas logo a seguir o ordenado também aumentava, ou certas despesas acabavam por diminuir. O que acontece já há muitos anos é que tudo aumenta menos os ordenados. E se o ordenado não aumenta, então é impossível eu conseguir pagar uma casa. Dizíamos em off, não é? Não é só a casa. Antes fosse chegar ali, está pago. Não. Há toda uma alimentação que tem que ser paga, há luz, há água, há internet que tem que ser pagos, há despesas de família, como carros, escolas. Então acaba por ser tudo junto. Estas medidas não estão efetivamente a acompanhar esta evolução dos problemas também. E, Maria, neste sentido, será que as medidas, pegando aqui também um bocadinho no que a Ana referiu, que medidas é que estão a ser implementadas na área da habitação, que até podem ser benéficas ou não, mas gostaria de falar, que medidas é que estão a ser implementadas neste momento? Temos uma muito recente, que tem tido bastante atenção, que é o facto dos jovens até aos 35 anos poder comprar casas com a isenção do IMT, do imposto de selo, algo que pode ter um bom princípio, mas que na verdade, tal como estávamos a falar, às vezes os critérios só para os jovens conseguir proceder até chegar ao concurso em si, algo que tem tanta dificuldade que os jovens acabam por desistir de tentarem, digamos, a sua sorte, de tentarem realmente participar nestas iniciativas. Temos, por exemplo, também o Porta 65, que muitas vezes os jovens não querem ficar logo presos a uma casa e preferem o arrendamento, em que, mais uma vez, há uma série de condições que tinha tudo para dar certo, mas os próprios critérios que são necessários para que o jovem possa se candidatar, muitas vezes é algo que não se confirma na vida dos jovens, de um jovem que acabou de se licenciar, de um jovem que acabou de se casar, que está a começar a sua vida, ele não tem essas condições mínimas reunidas, então basicamente o que é que ele vai fazer? Vai ter que ficar em casa dos pais? Vai ter que ir para uma tenda? Não há... Na verdade, são boas iniciativas, mas que o fruto não está a ser visível na sociedade. Exatamente. E então nós, antes de continuarmos a abordar este tema, eu quero convidar a doutora Luísa a falar um pouco sobre este tema à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. O direito à habitação é um direito fundamental e estruturante do nosso Estado de Direito Democrático. Na verdade, o direito à habitação está consagrado na Constituição da República Portuguesa, no artigo 65, e como já temos vindo a falar, o artigo 9º diz que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e as liberdades fundamentais do povo e de todos os cidadãos portugueses. O direito à habitação assenta na dignidade da pessoa humana. O artigo 1º da Constituição diz-nos que Portugal é uma república soberana que se baseia na dignidade da pessoa humana. Ninguém que vive na rua tem a sua dignidade de pessoa humana garantida. Porquê? Uma habitação é fundamental para que as pessoas tenham a reserva da sua vida íntima, da sua vida privada. É fundamental para o desenvolvimento da personalidade. É fundamental para que a pessoa possa ir trabalhar, para que a pessoa tenha saúde, para que a pessoa possa ter uma vida enquanto pessoa e enquanto cidadão, para que possa exercer verdadeiramente os seus direitos, liberdades e garantias, bem como os seus direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, é uma responsabilidade do Estado garantir este direito fundamental à habitação. O
O direito à habitação tem também na sua essência o direito à vida e o direito à integridade pessoal, que o artigo 24 e 25 da Constituição nos dizem que são invioláveis. E o direito à habitação não é só para determinadas pessoas. O direito à habitação é para todos os cidadãos portugueses, sem qualquer exceção. Porque o artigo 13 diz-nos que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Sendo que o 12 diz que todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição. Então, todo e qualquer cidadão português tem direito a uma habitação, mas não é uma habitação qualquer. Se nós olharmos para o artigo 65, ele diz-nos claramente que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Isto é muito importante. Sendo que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral de território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social, promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais, estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral e ao acesso à habitação própria ou arrendada, e incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os problemas habitacionais. O número 3 diz que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação. Ou seja, a Constituição prevê aqui todo o tipo de necessidades que existem na habitação, seja a habitação social, seja a habitação própria, seja arrendamento, o Estado tem que garantir. As pessoas não podem viver na rua. É um direito das pessoas ter uma casa e ter uma casa com uma dimensão adequada, com condições de higiene e de conforto, que não esteja sobrelotada e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, não só daquela pessoa, mas de todo o seu agregado familiar. Não havendo habitação, como é que as famílias ficam? Como é que o direito à família é garantido? O direito a contrair matrimónio, o direito a ter filhos. O direito à habitação é um direito que está na base de muitos outros direitos, sendo que em relação aos jovens, a juventude goza de uma proteção especial. O artigo 70 diz que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente, a linha C diz, no acesso à habitação. E esta proteção é no acesso à habitação, qualquer habitação, não é apenas na primeira habitação como algumas medidas têm sido tomadas. Os jovens têm direito a uma proteção especial no acesso à habitação, ponto, seja uma habitação social, privada, seja um arrendamento. Os jovens têm esta proteção especial, sendo que o direito à habitação está então concretizado na Lei de Bases da Habitação, que nos diz quais é que são as incumbências e as tarefas fundamentais do Estado na garantia efetiva deste direito a todos os cidadãos. Temos que ter presente que o direito à habitação, ele está virado para as pessoas, ele está virado para as famílias, ele está virado para os jovens, ele está virado para as pessoas idosas, ele está virado, a lei, no artigo 8º, até nos diz que é conferida uma proteção adicional às pessoas e às famílias em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente as que se encontram em situação de sem-abrigo ou os menores que sejam vítimas de abandono ou maus tratos, vítimas de violência doméstica, vítimas de discriminação ou marginalização habitacional. O Estado tem que intervir, sendo que nesta lei também está previsto que o Estado tem que ter interferência no mercado de habitação, no mercado de arrendamento. O Estado tem que cumprir as suas funções e é a sua função, incumbe ao Estado garantir uma habitação para todos os portugueses, seja no nome do Estado, do Ministério que tutela esta área, seja no nome dos municípios, das autarquias locais, das freguesias, do Instituto próprio e adequado para isto. Os portugueses têm que saber que têm direito a uma habitação com condições, com conforto, para que possam ter os seus direitos fundamentais garantidos e devem exigir e pedir a responsabilização do Estado quando isto não é garantido. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário e que acaba por ser sempre pertinente. Até pegando aqui um bocadinho na última frase, o Estado tem que garantir a habitação a todos os cidadãos. Mas, referindo uma das notícias relacionadas com a habitação, nós vemos que até o Jornal de Notícias refere que trabalham, mas vivem em tendas num pinhal porque não conseguem pagar as rendas. E eu queria perguntar aqui, Ana Sofia, será que interessa só ter uma casa? É importante ter uma casa, nós garantirmos ter a casa, mas será que interessa só a casa em si? Não, claro que não, porque tu podes ter uma casa,
Mas se tu não tiveres um bom... Lá está, a doutora dizia que nós precisamos de ter uma casa em condições. E se nós não tivermos essa casa em condições, vai afetar tudo o resto, não é? E comentando esta notícia que tu acabaste por ler, tem um trabalho, efetivamente. Há quem tenha o trabalho, quem tenha o ordenado a cair na conta ao final do mês, mas não tem as condições da casa que devia. Não é? Há o caso de um professor até, que efetivamente ele trabalha, ele está colocado no ensino público, a 200 km de casa, não tem como pagar uma casa, por isso vive numa caravana. Então, não tem as condições que são supostas e o direito à habitação que é suposto lhe ser dado. E nós, por um lado, exigimos aos nossos profissionais, não só professores, mas a classe dos professores é a classe que nós conhecemos mais relativamente a esta questão da habitação, mas mesmo profissionais na área da saúde. Imaginemos, fazem um turno aquelas horas todas, exigimos que eles sejam o mais profissionais possíveis, que eles prestem cuidados bons, mas depois no fim do turno vão para uma casa em que não têm as condições mínimas para eles descansarem, para voltarem para o próximo turno, nem têm condições mínimas para formarem família. E eu queria perguntar neste sentido, Maria, então nós estamos aqui a ver que a habitação influencia também as outras áreas da vida de um cidadão português. Exatamente, porque a habitação vai estar diretamente ligada com o nosso bem-estar. Vai ser onde a nossa casa será o sítio onde nós nos sintamos confortáveis, onde nós estamos para recuperar do cansaço do nosso trabalho, de certas situações, e se aí nós não temos o nosso espaço de tranquilidade, o nosso espaço de descanso, todas as nossas tarefas vão acabar por sofrer consequências. Eu até lá está, posso ter um trabalho, posso ter uma série de condições, posso ter um carro, mas se eu não tiver uma casa para eu viver, para ter o devido descanso, eu própria já não vou ser tão produtiva como deveria, por não ter essa condição básica que é necessária, não é? Uhum. E nós também falamos, por um lado, a construção da família. Queremos garantir que haja construção da família. Queremos dar condições aos jovens que terminam os cursos, queremos dar condições aos adultos que também já têm essa possibilidade. Mas depois, Ana, por outro lado, não damos esta condição básica. Será que então talvez a natalidade possa estar relacionada com esta questão da habitação? Claramente, porque se tu não tens um espaço para conseguir educar e cuidar do teu filho, como é que vamos conseguir ter o filho? Claro que há casos que isso efetivamente acontece, mas acho que é um pensamento, quando nós começamos a perceber que, ok, queremos ter um filho, então vamos ver se temos condições para isso, não é? E nós vemos isso, analisando um bocadinho a minha vida. Na minha idade, os meus pais, não é, já tinham filhos, já estavam na sua própria casa. E na minha idade, hoje em dia, eu não me vejo a ter filhos tão cedo, porque efetivamente não há essa condição. Eu não tenho uma casa, nem casa própria, não é? Mas uma casa arrendada para eu conseguir dar o cuidado que é preciso ao meu filho. E eu queria perguntar a vocês vêm de outra localidade, não aqui de Lisboa, mas é sempre bom nós termos esta noção do que está a acontecer a nível nacional. E eu queria perguntar, qual é, começando aqui pela Maria, qual é um pouco da experiência pessoal, tanto da Maria como dos seus colegas que agora terminaram a faculdade com a Maria? O que é que está a acontecer neste momento? Os jovens estão a ter mais facilidade em ter uma habitação? Os jovens estão realmente a conseguir usufruir destas medidas do Estado? O que é que está a acontecer na prática? Na verdade, tudo isto, todas estas novas medidas não estão a acontecer. Eu tenho o meu próprio caso, todas as pessoas que eu conheço que se licenciaram recentemente. No meu caso, eu já tenho a minha casa, mas todos os outros ainda não tiveram a possibilidade de sair de casa dos pais. Porquê? Porque não têm, apesar de já trabalharem, de terem terminado os estudos e começarem logo no mercado de trabalho, não há condições reunidas para lá estar. Eles poderem assumir essa responsabilidade por causa de uma série de critérios, disto, daquilo, e propriamente não há, na zona onde nós, por exemplo, somos da Zona Norte, não é como em Lisboa, mas acaba por acontecer um bocado do mesmo. Lá está, rendas muito superiores ao salário. Se uma pessoa quer viver sozinha, basicamente, às vezes ela pode nem ter dinheiro para pagar a renda, quanto mais para se alimentar. Para isso, realmente, às vezes os jovens acabam por ficar mais tardiamente na casa dos pais, porque não há outra maneira de realmente viver. E, Ana, é a mesma Sim, nós somos de zonas relativamente perto, portanto é mais ou menos a mesma situação. E pensando aqui também um bocadinho no ponto de quem arrende, não é? Porque as pessoas também têm que se alimentar.
também têm que cuidar da sua vida tal como nós estamos a cuidar da nossa. Nós não conseguimos arrendar algo tão caro, mas há alguém que para conseguir viver tem que arrendar a esse preço. Portanto, não é só culpa da pessoa que está a arrendar o apartamento, a casa, mas também de quem está em cima, que devia se calhar dar mais apoios e mais ajudas nesse sentido também. Certíssimo. E agora falando, já falámos aqui um bocadinho sobre a problemática, mas eu queria convidar a cada uma de vocês a fazer que convite, que conselho dariam a um jovem lá em casa que está na mesma situação, se identifica com esta problemática que nós referimos. Qual é o primeiro passo para ter em vista uma solução para ter uma sociedade melhor daqui a uns anos, sabendo que nós somos o futuro do país? Portanto, daqui a uns anos nós seremos os adultos mais adultos, passa a expressão. Então, nós enquanto jovens, o que é que podemos fazer agora para contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade que consiga suprir esta necessidade também da habitação? Então, na verdade, para haver uma mudança, nós também não podemos estar a fazer a mesma coisa, porque assim nada irá mudar. Então, nós, como jovens, que somos uma geração nova, primeiro não podemos nos conformar com isto que está a acontecer. Temos que, por exemplo, nas eleições que aconteceram este ano, já houve menos abstenção, mas o objetivo é que, à medida que a geração nova vá poder ter o direito do voto, os que estão agora a fazer 18 anos para poder realizar esse direito, realmente acordarem para esta situação, porque se calhar eles hoje pensam isso ainda não é uma realidade tão próxima, porque ainda estou a iniciar a minha vida académica, mas se calhar daqui a 3, 4 anos vão estar na situação que hoje os recém-licenciados estão. Então, realmente, de nós queremos algo diferente, fazer por isso. Quando nós vamos votar, pensar, será que eu quero que o país continue assim? Ou eu realmente necessito que algo mude? Eu realmente não posso mais aceitar essa situação. Isso realmente começa em nós, porque se nós nos conformarmos, nada vai mudar. Mas se nós decidimos agir, usar os nossos direitos, realmente a mudança pode começar a acontecer. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto também, porque eu acho que é importante para a nossa geração, porque efetivamente nós temos muito acesso à internet e a conhecer mais. Só que eu acho que a nossa geração também é uma geração um bocado preguiçosa, no sentido que quer que tudo lhe apareça à frente feito. E por isso mesmo, um conselho que eu dou aos jovens é informarem-se, terem conhecimento daquilo que está a acontecer, do que é que pode vir a acontecer e quando forem votar, como a Maria diz, não ser um voto por cansaço, um voto que eu estou cansada que isto seja assim, vou votar noutra pessoa qualquer para ver se isto muda. Não, eu vou votar conscientemente daquilo que eu estou a fazer, ver alguém efetivamente que me ajude a mudar o futuro, porque não parte só de nós, mas o nosso voto faz a diferença no futuro. Não é só mais um voto, não faz a diferença, não. Faz toda, porque se todos pensássemos assim, então o mundo ainda estaria como nos anos 60, não é? Sim, exatamente, se calhar nem tínhamos acesso ao voto, portanto, lá está, votar de uma forma consciente. Exatamente. Então, desde já, mais uma vez, quero agradecer tanto à Maria como à Ana Sofia. Foi um programa que acabou por falar um bocadinho sobre a realidade que os jovens, e não só os jovens, estamos a viver hoje em dia, relativamente à questão do acesso à habitação. Mais uma vez, salientar também o que ambas as comentadoras disseram. Tornem-se conscientes, saibam que o nosso papel tem importância na construção de uma sociedade. Nós não podemos pensar só no dia de hoje, temos que pensar também no dia de amanhã. Informem-se e tenham a noção de que nós somos um agente que pode fazer a diferença. Quanto a nós, continuem-nos a acompanhar no YouTube, onde estão disponíveis os nossos programas, no Instagram e no TikTok, e convido também a visitarem o site Você é que Decide, onde tanto estas problemáticas como outras estão mais desenvolvidas para que nós saibamos o que fazer. Até à próxima!